Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, a doutrina do templo no Evangelho de João, parte 1. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, cumprimentados. Hoje a gente vai trazer um estudo muito interessante, bastante profundo. Nós vemos no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João, que estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, para que creiam que ele é o verdadeiro Messias prometido por Deus. Mas o Evangelho de João apresenta de forma progressiva e teologicamente sofisticada Jesus como o verdadeiro templo de Deus na Nova Aliança. Desde o prólogo, João estabelece categorias que apontam para esta realidade. Quando declara: "E a palavra se fez carne e habitou entre nós", em João 1,14, ele não está dizendo que a palavra de Deus se tornou humana, pois é incorpórea, invisível, intangível, mas que a palavra tabernaculou em Jesus na plenitude do tempo, o Logos de Deus. Utilizando-se de um hebraísmo, João 1,14 revela que a palavra de Deus se aproximava dos homens por meio do Filho no nível mais íntimo e profundo, pois Jesus traria a revelação final da parte do Pai. O Messias era o porta-voz máximo da palavra de Deus. João utiliza o verbo grego eskenosen, derivado de skene, que significa tenda ou tabernáculo. A escolha dessa palavra, meus irmãos, não é uma escolha acidental, mas remete diretamente ao Antigo Testamento, em especial ao tabernáculo Mishkan em hebraico, onde a presença gloriosa de Deus habitava entre os israelitas durante sua jornada no deserto. Deus desejava habitar no meio do seu povo. Esse sempre foi o plano original. Nós vemos em Gênesis 1, Deus tendo comunhão com Adão antes da queda, uma comunhão constante, diária, e depois nós vemos no final do livro de Apocalipse, Deus habitando eternamente com os homens, Deus habitando no meio dos homens. Deus desejava então habitar no meio do seu povo, e a gente percebe que lá no deserto, na jornada no deserto, o tabernáculo representava mais do que um centro religioso. Ele era o sinal de que o Deus de Israel não permaneceria distante, mas caminhava com seu povo. O Senhor havia ordenado a Moisés, lá em Êxodo 25, versículos 8 e 9: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei", Shachan no hebraico, "no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio." O verbo hebraico Shachan, habitar, está na raiz da palavra Shekinah, um termo usado na tradição judaica para descrever a presença manifesta de Deus. E podemos citar outra passagem do livro de Êxodo, Êxodo 40, versículos 33 a 35. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E nós sabemos que no Antigo Testamento o tabernáculo ficava no meio do arraial.
no meio das tendas das pessoas. O paralelismo que João traça em seu evangelho é evidente, meus irmãos. Assim como Deus habitava no meio do povo por meio do tabernáculo, nós lemos Êxodo 25, essa passagem também de Êxodo 40, Deus passou a habitar entre os homens por meio de Jesus, chamado Emmanuel, que significa Deus conosco, conforme Isaías 7,14, que é citado em Mateus 1,23, só para a gente recordar, Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Emmanuel, é claro que é um nome profético, assim como Deus disse a Davi que seu filho se chamaria Gedidias, também um nome profético para Salomão. E no Novo Testamento, o anjo diz a José, Mateus 1, versículos 21 a 23, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso, meus irmãos, o Espírito de Deus estaria em Cristo, como de fato ocorreu. Assim, logo no início do Evangelho de João, Jesus é apresentado como novo lugar da presença divina. A glória de Deus que antes enchia a tenda, agora é contemplada na pessoa do Filho ungido. O templo deixa de ser estrutura e passa a ser pessoa. No pensamento hebraico, a presença de Deus não significava que a essência divina estivesse confinada em um espaço físico, mas que ele escolheria um meio específico para se revelar, se manifestar, para manifestar a sua glória e agir. Nós vemos a glória enchendo o tabernáculo lá no deserto, a glória de Deus, e no Novo Testamento nós vemos Jesus emergindo das águas do batismo e o Espírito Santo descendo sobre ele poderosamente, ele sendo ungido pelo poder de Deus. O tabernáculo e posteriormente o templo funcionavam como pontos de encontro entre Deus e o homem. A gente sabe que no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus, o poder, até mesmo as leis de Deus, né? Porque na arca eram guardadas as tábuas da lei. João apresenta Jesus dentro dessa lógica bíblica, não como o próprio Deus encarnado, isso é paganismo, mas como homem perfeito, escolhido e ungido por Deus para tornar sua presença conhecida de maneira plena. Por isso que no versículo 18 de João capítulo 1 está dito: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então tem toda uma construção lógica. Deus unge Jesus, Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, de modo que ele revela plenamente o Pai. Ao contrário da interpretação platônica que cegou as denominações religiosas, João tinha em mente as escrituras hebraicas. Assim como Deus habitava com Israel no tabernáculo, ele manifestou sua presença de forma especial em Jesus, derramando seu Espírito sobre ele, conforme antes profetizado, sem implicar que Jesus fosse o próprio Deus. Não podemos confundir as coisas. Jesus é o ungido de Deus. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Tá vendo? Não é um Deus encarnado.
é o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E também em Isaías 11, versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O que nós vemos lá em Mateus 3,16? Não é exatamente isso, conforme profetizado? Você não tem um descasamento entre o Antigo Testamento e o Novo, como querem esses falsos pregadores. Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Exatamente o que foi profetizado aqui em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isso é confirmado em Atos 10, versículos 37 e 38. Atos 10, 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Tá vendo? Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nunca é dito que ele era o próprio Deus, muito menos Deus encarnado. Isso não é bíblico, não está na Bíblia em nenhum lugar. Pelo contrário, meus irmãos. Continuando Isaías 11:2, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É uma completa ignorância no sentido técnico da palavra dizer que o ungido de Deus seria o próprio Deus, já que Deus é a fonte da unção e não pode ser ungido por ninguém. Jesus é o Cristo justamente porque ele foi ungido pelo Pai em cumprimento às diversas profecias messiânicas. Então, o Novo Testamento ele está totalmente alinhado com o Antigo Testamento. Se assim não fosse, não seria verdadeiro, mas é verdadeiro. O evangelista João mantém essa linha de coerência em seu registro. Sua mente está voltada para as Sagradas Escrituras, ou seja, para o Antigo Testamento. Ele faz clara referência a Gênesis 28:12 em João 1:51. Vamos ver a comparação entre essas passagens. Gênesis 28:12. E Jacó teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então aqui é um relato do sonho de Jacó. Depois, a respeito de Jesus, então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é uma fala do Senhor Jesus, registrada em João 1:51, fazendo claríssima referência a Gênesis 28:12. Em Gênesis, a escada liga céu e terra, sendo ponto de comunicação entre Deus e o homem. O local é chamado Betel, no versículo 19, tá? De Gênesis 28, na continuação da passagem. Betel significando casa de Deus. Olha que interessante. Então João estava com isso em mente. E em João, a escada não é mencionada, nós acabamos de ler aqui. Então Jesus acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, não tem mais a escada do sonho de Jacó. Os anjos agora sobem e descem sobre o Filho do Homem. Jesus ocupa o lugar da escada. O que antes era um símbolo, a escada, agora é uma pessoa, ficando claro que Jesus não é pré-existente. Jesus é o verdadeiro Betel, tipologicamente falando, o único mediador entre Deus e a humanidade. João não diz que um ser celestial se tornou humano. Ele diz que a forma como Deus se revela passou a acontecer plenamente dentro de uma vida humana real. Jesus é o segundo Adão, mas que prevaleceu, que não caiu. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, tinha plena comunhão com Deus, porém transgrediu, manchou aquela imagem, rompeu a comunhão. Algo que Jesus não fez. Jesus permaneceu perfeito até o fim, consumando a obra da redenção. Como Jesus não tinha pecado, ele era o tabernáculo perfeito para essa habitação divina. Jesus não é o próprio Deus, mas o mediador do encontro com Deus. Por isso que ele pode falar que ele é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por meu intermédio. A narrativa de Jacó em Betel revela que o encontro entre Deus e o homem sempre ocorre por meio de um ponto de ligação estabelecido pelo próprio Deus. A escada simbolizava esse canal de comunicação entre o céu e a terra. Ao aplicar essa imagem ao Filho do Homem, João mostra que Jesus passa a ocupar esse papel mediador de forma pessoal e concreta. Ele é o ponto de encontro entre a revelação divina em sua maior profundidade e a humanidade, aquele por meio de quem o acesso a Deus se torna possível. Essa revelação, meus irmãos, se intensifica no capítulo 2, onde João posiciona estrategicamente o episódio da purificação do templo logo no início do ministério de Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, que colocam esse evento na semana final, João o apresenta como uma ação inaugural, como um gesto simbólico que define os rumos da missão do Messias. Eu creio que os irmãos já notaram, né, que logo no capítulo 2 tem aquele episódio onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. A gente vê aqui no versículo 13 de João 2, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Só que a gente sabe, pelos outros evangelhos, que isso aconteceu nos últimos dias do ministério de Jesus, na última semana, pouco antes dele ser entregue pelos judeus aos romanos para ser crucificado. E é o mesmo relato, olha, versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas. Agora, por que João coloca essa narrativa da última semana logo no começo do ministério público de Jesus? É claro que isso é feito de forma proposital para o desenvolvimento desta doutrina, desta teologia. Essa foi mais uma escolha intencional do evangelista para o desenvolvimento teológico. É uma pena que um evangelho tão rico e profundo como esse tenha sido interpretado de forma tão equivocada
pela cristandade helenizada. É uma pena, meus irmãos, que esse evangelho ele foi deturpado não por si mesmo, mas pela interpretação que as pessoas fazem com as lentes gregas, com as lentes romanas, atenienses. Mas nós estamos trazendo aqui a sua verdadeira profundidade. Em um aspecto, tem muitos outros aspectos, tem muita doutrina esse evangelho, a doutrina do novo nascimento, você tem cumprimentos messiânicos maravilhosos. E esse é um aspecto também bem interessante que nós estamos apresentando. Pois bem, Jesus expulsa os vendilhões e cambistas do templo, o que é registrado logo no capítulo 2, embora isso tenha sido um dos últimos feitos do ministério de Jesus. Em seguida, os discípulos se lembraram do que estava escrito no Salmo 69:9. O zelo pela tua casa me consumirá, como transcrito em João 2,17. E no versículo 18, então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Quando desafiado a apresentar um sinal, Jesus responde, João 2,19, destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. O termo grego utilizado aqui para templo é naos, que designa a parte interna do santuário e não o complexo externo. Olha como Jesus vai responder para eles. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Vocês estão percebendo que a doutrina vai ficando cada vez mais forte e cada vez mais clara. Embora os ouvintes tivessem entendido como uma referência ao templo de Jerusalém, João esclarece no versículo 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Isso se dá no átrio do templo. Ele expulsa aqueles vendilhões no átrio do templo e lá mesmo ele fala, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Então os ouvintes entenderam, né, que era o próprio templo de Jerusalém onde estavam acontecendo aqueles fatos e aquele diálogo. Mas na verdade o corpo de Jesus é apresentado como novo lugar da presença divina, o verdadeiro tabernáculo, o que depois se estenderia para os seus seguidores, como o próprio Jesus ressurreto havia declarado, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é claro que isso se estenderia para todos os cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus. Por isso a declaração de Jesus era radical. O verdadeiro santuário, o verdadeiro espaço da habitação divina era o corpo do Messias. A purificação do templo não é mera reforma moral, é anúncio de substituição. O sistema antigo e transitório estava se exaurindo porque algo superior e definitivo estava presente. Por isso que nós lemos em Hebreus 8, versículo 13, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então nós estamos na nova aliança e não em uma aliança renovada, como dizem de forma equivocada os judeus messiânicos. É uma nova aliança. Agora você não tem mais o sacerdócio levítico da ordem de Arão. Você tem o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, cujo sacerdote é da tribo de Judá. Muito bem. O próprio tabernáculo do Antigo Testamento já funcionava como uma figura profética que apontava para Cristo.
o tabernáculo não era um fim em si mesmo. Cada elemento apontava para a obra do Messias designado por Deus. Vamos citar aqui alguns elementos. O altar dos sacrifícios prefigurava o sacrifício definitivo de Cristo pelos pecados, Hebreus 9:26. O candelabro simbolizava a luz que ele traria ao mundo, João 8:12, e a própria igreja, que é o seu corpo. A mesa dos pães da proposição apontava para aquele que é o pão da vida, e o véu que separava o lugar santíssimo indicava a barreira do pecado que seria removida por meio da sua morte. Nós vemos isso em Hebreus 10, 19 e 20. Esse tema reaparece no diálogo com a mulher samaritana em João 4, junto ao poço de Jacó. A questão levantada por ela é explicitamente templária. João 4:20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então estava tendo mais ou menos uma discussão se a adoração deveria ser no Monte Gerizim, onde foram proclamadas as bênçãos, ou se a adoração deveria ser em Jerusalém. Por isso que ela fala, nossos antepassados adoraram neste monte, no Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ao sul, em Judá. Mas Jesus respondeu, João 4:21, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E acrescentou, João 4:23 e 24, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, meus irmãos, há um deslocamento do eixo geográfico para o eixo cristológico. O templo deixa de ser determinado por localização física e passa a ser determinado pela mediação do Filho. Por isso, Paulo escreveu, Efésios 2:18, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Só um adendo, tá? Quando Paulo fala tanto nós, ele está dizendo tanto nós judeus. E quando ele fala como vocês gentios. Pois por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, tanto nós judeus como vocês gentios temos acesso ao Pai por um só Espírito. O escritor de Hebreus afirma que o acesso ao Santíssimo foi aberto pelo sacrifício de Cristo. Agora fica muito claro. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu e por meio do véu, isto é, do seu corpo. É sinal que este caminho ele não estava aberto durante a antiga e transitória aliança. Por isso que você tinha o outro sacerdócio. O véu do templo simbolizava a separação entre Deus e os homens, mas a morte de Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Podemos dizer que o véu foi rasgado primeiramente em Cristo, pois ele ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício pelos nossos pecados, como vemos em Hebreus 10:10, levando sobre si as nossas iniquidades, como Isaías já havia profetizado.
Isaías 53, versículos 5 e 6. Dessa forma, meus irmãos, aquilo que separava o homem da presença de Deus foi removido por meio da sua morte expiatória, para que agora, reconciliados com Deus por meio dele, tenhamos acesso ao Pai por meio do único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Essa afirmação ela é embasada em Romanos 5,10, em 1 Timóteo 2,5. O culto verdadeiro não está atrelado a um monte, mas à revelação trazida por Cristo. A expressão "a hora vem" em João frequentemente aponta para a morte e glorificação de Jesus, o momento em que o novo acesso ao Pai seria plenamente inaugurado. Por isso que quando ele derrama o sangue na cruz, o véu também do templo se rasga. Meus irmãos, até aqui vimos que o Evangelho de João apresenta Jesus como o verdadeiro templo de Deus, o lugar onde Deus manifesta a sua presença e por meio de quem o homem encontra acesso ao Pai. Vamos para uma breve recapitulação, um breve resumo. No capítulo 1, o Logos de Deus tabernaculou em Jesus. No capítulo 2, Jesus purifica o templo e diz: destruam este templo e em 3 dias o levantarei, mas estava falando sobre o seu corpo. No capítulo 4, ele revela para a mulher samaritana que o lugar físico de adoração em Jerusalém deixa de ser central. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. No templo havia o pão da presença, e em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 7, Jesus ensina dentro do templo, o qual se torna palco da revelação messiânica. A gente já vai aprofundar mais no capítulo 7. Tudo converge para mostrar que Jesus é o novo centro da revelação entre Deus e as pessoas. Mas João vai ainda mais longe. Ele mostra que não apenas o templo encontra seu cumprimento em Cristo, mas também os símbolos ligados a ele, como os sacrifícios, a água do templo, que a gente já vai entrar nisso, e os sinais de purificação apontam para aquilo que Deus realizaria plenamente por intermédio do Messias. Mas isso nós veremos na parte 2 deste estudo, nesta quinta-feira. Então hoje é terça, e na quinta-feira nós veremos muitos outros elementos na parte 2 deste estudo. Eu peço que os irmãos não esqueçam, por gentileza, de deixar o like. Se alguém esqueceu, tem a oportunidade de deixar agora, para que esse conhecimento possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ensinamento. Apenas mais uma ressalva, irmãos. Em João 8, Jesus ensinava no templo. Nós lemos em João 8,2: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os eventos de João 8 ocorrem durante aquela mesma festa dos tabernáculos que lemos no capítulo anterior, ou melhor, que está registrada no capítulo 7, e grandes candelabros iluminavam Jerusalém. Nesse contexto, Jesus diz no versículo 12, João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estava tendo a festa dos tabernáculos, você tem a menorá acesa no lugar santo, e por conta da festa, grandes candelabros iluminavam Jerusalém. Nesse contexto, dentro do templo ele diz: eu sou a luz do mundo.
ele cumpre o simbolismo da luz do templo, que também é abrangido pela Igreja de Cristo, conforme Apocalipse 1:20. Agora, nós somos chamados, os cristãos são chamados para serem luz do mundo pelo próprio Senhor Jesus, porque se nós seguimos a luz, nós devemos refletir a luz. E no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós vemos Jesus cumprindo o simbolismo da luz do templo, que também é abrangido pela Igreja de Cristo. No próximo estudo, veremos como João conecta Jesus às profecias de Ezequiel, Joel e Zacarias. Nós vamos entender aquele templo de Ezequiel, vamos entender o capítulo 47, aquelas águas. Será muito interessante a parte 2. Não percam, meus irmãos, depois de amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos apresentando esse estudo, a continuação da doutrina do templo no Evangelho de João. Estamos fazendo em 2 partes para não ficar tantas informações concentradas em um só sermão, para que todos possam meditar, digerir, compreender melhor. Então, no próximo estudo, veremos como João conecta Jesus às profecias de Ezequiel, Joel e Zacarias, revelando que, por meio do Messias, Deus faria fluir a água viva que traz vida ao mundo. Até aqui, meus amados irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente ao nosso amado Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, conto com cada um de vocês para que cada um de vocês deixe um comentário fixo. É muito importante para a gente ganhar engajamento. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome de Jesus. Amém.